Meu público querido aqui do canal Dalvani Vitorino, gente, não se esqueçam de, após assistir os vídeos dos nossos ícones da alegria, de mensagens edificantes do nosso dia, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e toca o sininho para receber a notificação dos vídeos novos aqui do canal Dalvani Vitorino, tá, gente? Não se esqueçam de deixar aquele comentário carinhoso que eu sei que vocês deixam, porque vocês são um público querido aqui do canal Dalvani Vitorino. Vamos para mais um vídeo com o nosso semeador de estrelas. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigas e amigos que nos acompanham da comunicação virtual, permaneça conosco a paz do Senhor. Eu era muito jovem e havia buscado o Espiritismo como sendo a solução para os graves problemas que me assaltavam. Ainda não havia estudado necessariamente a gloriosa codificação kardeciana, mas estava penetrando suavemente no conteúdo do Livro dos Espíritos e me regozijava com as respostas sábias em torno da proposta da terceira revelação, porque a primeira foi Moisés e a lei, a segunda foi nosso Senhor Jesus Cristo e o amor, e a terceira foi o Espiritismo, que nos trouxe a luz da reencarnação. Tentava entender os enigmas da vida e as propostas que a doutrina espírita desenhava no meu caminho de mocidade. Tinha o hábito de orar às 18 horas e residia aqui na cidade do Salvador, num lugar relativamente privilegiado. O quintal de nossa casa terminava numa praia, no bairro do Uruguai. E então me sentava ali no quintal para olhar o entardecer e então deixar-me inebriar pela dúlcida melancolia do cair da tarde. E em determinada ocasião estava orando quase em êxtase, quando se me acercou um espírito que me chamou a atenção pela aparência desagradável e nauseante que apresentava. Tratava-se de um ser masculino que trazia a perna direita embrulhada em trapos e também recurvado ao peso de uma enfermidade cruel. Eu não lhe podia discernir as feições faciais, porque parte da fossa nasal e do nariz estavam desgastados pelo tempo ou por uma enfermidade para mim desconhecida. As orelhas eram longas, o lábio inferior apresentava-se numa grande ferida e, tomado de espanto, eu disse: meu Deus, deve ser um obsessor. Imediatamente, uma voz muito musical soou ao meu ouvido dizendo: não, eu não sou um obsessor. Eu sou teu irmão. Na minha ingenuidade, eu me preocupei muito, porque fui tomado de surpresa. Será que são esses os meus irmãos no mais além? E diante dos meus olhos, aquela figura grotesca deu início a uma modificação quase estelar, porque daqueles trapos, daquela apresentação deformada, saía um ser de aparência muito bela, adornado em luzes. Na face, o nariz, a garganta, que parece ter sido carcomida por um câncer, foram aparecendo tecelagens luminosas. E, de repente, eu estava diante de um ser com a aparência muito bela, a típica aparência da beleza clássica. E uma voz muito carinhosa me disse: eu sou Jesus Gonçalves. E eu fui poeta aqui no Brasil e estive
aqui na abençoada terra brasileira para expungir na porta estreita do sofrimento os crimes hediondos que pratiquei através da história. E então eu fiquei deslumbrado e disse, mas como? Quais os crimes que o Senhor praticou através da história? E ele me disse, por exemplo, no ano 410, eu invadi Roma na indumentária de um grande guerreiro que era um hediondo perseguidor do cristianismo. Com as minhas hostes, aproveitei a decadência de Roma no Império e invadimos a cidade, destruindo praticamente tudo. Naquele tempo, eu era de uma tribo muito feroz. Já houvera tentado a invasão em Roma e não pude consegui-lo. Voltei depois com toda a fúria do meu exército e destruí a cidade. Mais tarde, eu experimentei reencarnações muito dolorosas. Por fim, por volta do século XVI, a divindade permitiu-me reencarnar outra vez na Europa, dessa vez na França, envergando a indumentária religiosa e estando ao lado da rainha que governava o país, com a permissão do esposo, o rei, e estava no papel de um dos personagens talvez mais carismáticos e perversos da época. Por volta do século XVII, eu exercia a minha vida como primeiro-ministro da França e estava cercado de amigos muito queridos, entre os quais você, razão pela qual eu anunciei que éramos irmãos em Jesus Cristo, por certo, e também pelo acompliciamento em determinados rigores e crimes hediondos, principalmente crimes de natureza religiosa. Por fim, eu retornei no século XVIII e para poder libertar-me da ganga que envolve o diamante puro do espírito nobre, eu me reencarnei no Brasil pela última vez e fui poeta. Eu reencarnei-me em Bauru e depois de ter experimentado as grandes tarefas no jornalismo nacional, certo dia eu fui acolhido pelo lapidar da existência e atravessei a porta estreita do sofrimento, carregando a hanseníase. Fui encaminhado para o leprosário em Pirapitingui, cidade próxima a São Paulo. Naquele tempo, Pirapitingui era a cidade da hanseníase, e quando eu lá cheguei, éramos aproximadamente 4.000 hansenianos. Era uma cidade com todas as suas glórias, também com as suas misérias, porque havia prostíbulo, havia cárcere e praticamente havia uma administração. E ali eu pude encontrar Jesus. Mas não o Jesus crucificado, em nome de quem muitas vezes me equivoquei, e também você. Desejo fazer-lhe um pedido. Hoje virá visitar a nossa casa espírita, onde você moreja, uma alma que nos é muito querida. Eu só lhe peço que, ao terminar a reunião ou antes, conforme lhe aprouver, você diga de público que eu apareci-lhe e que uma amiga muito querida que lá está, você pede para conversar com você e lhe dar algumas sugestões. Eu fiquei deslumbrado. Era uma experiência doutrinária, mediúnica, muito bela. Fiquei excitado. E à noite, quando chegamos à sala, que era de pequenas proporções, cabia no máximo 60 pessoas, eu vi duas damas muito bem vestidas para os padrões da época. Pareciam duas estrangeiras ou duas alienígenas que estiveram por passagem em Salvador. Eu já me dirigi diretamente a elas e perguntei-lhes
de onde elas eram, e ambas confirmaram ser paulistas. Então, emocionado, disse: bem, é que hoje narrei o fato que havia acontecido 2 horas e meia anteriormente. E aquela senhora, que trazia o cabelo muito bem trabalhado, com uma polpa, conforme o padrão de beleza da época, os olhos azuis, com muitas lágrimas, pegou na minha mão e disse: Jesus Gonçalves, o meu anjo da guarda, o Espírito que me ensinou a atravessar a porta estreita do sofrimento. Então, só me resta dizer gratidão a todos vocês que entram no canal da Alvane Vitorino, que gostam dos vídeos, se inscreve no canal, e você que está chegando aqui pela primeira vez no canal da Alvane Vitorino, não se esqueça de se inscrever no canal, tocar o sininho para receber a notificação dos vídeos novos aqui do canal da Alvane Vitorino. Gente, vocês são um público maravilhoso e eu só tenho a dizer sempre gratidão, tá? E não se esqueçam de deixar aquele comentário carinhoso que eu sei que vocês deixam. Então, muita paz com Jesus. Fui!